O Renascimento do Oriente. A Era de Ouro da Ciência Árabe. Durante grande parte da Idade Média, o mundo parecia dividido entre escuridão e luz intelectual. Enquanto a Europa enfrentava instabilidade e perda de conhecimento, no Oriente surgiu um período extraordinário de desenvolvimento. Cidades como Bagdade, Cairo, Córdoba e Samarcanda tornaram-se centros vibrantes de conhecimento. Bibliotecas gigantescas, observatórios astronômicos e escolas de filosofia floresciam em meio a mercados e palácios. Esse período ficou conhecido como a Era de Ouro do Islã, que durou aproximadamente do ano 750 até 1258 d.C. Mas essa era não foi apenas um momento de preservação de conhecimento antigo. Foi um período de inovação real, onde estudiosos ampliaram ideias antigas e criaram descobertas que influenciariam a ciência moderna. Muitos dos conceitos que hoje fazem parte da matemática, medicina, óptica e astronomia tiveram suas bases estabelecidas. Para entender como isso aconteceu, precisamos conhecer o lugar onde essa revolução intelectual começou, a Casa da Sabedoria. No coração de Bagdade existia uma instituição extraordinária chamada Casa da Sabedoria, ou Beit al-Hikma. Esse lugar era muito mais do que uma biblioteca, era um verdadeiro centro internacional de conhecimento. Ali, estudiosos de diferentes religiões e culturas trabalhavam lado a lado. Muçulmanos, cristãos, judeus e persas colaboravam em um projeto ambicioso: reunir e traduzir todo o conhecimento. Esse movimento ficou conhecido como Movimento de Tradução. Obras de filósofos gregos como Aristóteles e Platão foram traduzidas para o árabe. Textos de matemática da Índia também foram estudados. Conhecimentos de medicina, astronomia e filosofia eram analisados. Mas os estudiosos não se limitavam apenas a traduzir. Eles também questionavam, faziam experimentos e buscavam aperfeiçoar o conhecimento. Assim, Bagdade tornou-se um dos maiores centros intelectuais da história. Al-Khwarizmi e o nascimento da álgebra. Entre os grandes pensadores desse período estava Al-Khwarizmi, um matemático que transformaria a história da matemática. Ele escreveu um livro chamado Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabalah. Dessa obra surgiu uma palavra que usamos até hoje: álgebra. A palavra vem do termo árabe al-Jabr, que significa restauração ou recomposição. Al-Khwarizmi criou métodos organizados para resolver equações matemáticas. Isso permitiu que problemas complexos fossem resolvidos de maneira lógica e sistemática. Além disso, ele ajudou a popularizar os números que usamos hoje. Os numerais que conhecemos como algarismos árabes, na verdade, tiveram origem na Índia, mas foram difundidos no mundo. Outro detalhe curioso é que o termo algoritmo, tão comum hoje na informática, vem do nome latinizado de Al-Khwarizmi, ou seja, sempre que um computador executa um algoritmo, existe ali uma pequena herança desse matemático do século IX. Ibn al-Hattam e o nascimento da ciência experimental. Outro grande nome da Era de Ouro Islâmica foi Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Al-Hazen. Ele foi um dos primeiros cientistas a usar métodos experimentais para testar teorias. Antes dele, muitos acreditavam que os olhos humanos emitiam raios invisíveis para enxergar os objetos. Ibn al-Haytham demonstrou que a realidade era o oposto. A luz refletida pelos objetos entra nos olhos. Essa descoberta foi fundamental para o estudo da ótica. Ele também criou um dispositivo chamado câmara escura, que projetava imagens externas dentro de um ambiente escuro. Esse princípio seria utilizado séculos depois no desenvolvimento da fotografia. Mais importante ainda foi sua abordagem científica. Ele defendia que teorias deveriam ser testadas por meio de experimentos. Essa ideia ajudou a formar aquilo que hoje conhecemos como método científico, Ibn Sina e a revolução da medicina. Se existiu um gigante da medicina durante esse período, esse homem foi Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena. Ele foi um dos maiores médicos e filósofos da história. Sua obra mais famosa foi um enorme tratado chamado O Cânone da Medicina. Esse livro tornou-se o principal manual médico em universidades europeias e islâmicas por quase 600 anos. Ibn Sina descreveu doenças com grande precisão.
e estudou a forma como elas se espalham. Ele já sugeria que algumas doenças poderiam ser contagiosas e defendia métodos de isolamento para evitar a propagação. Hoje chamamos isso de quarentena. Suas ideias ajudaram a transformar a medicina em uma disciplina mais científica e organizada. Al-Zarawi e a arte da cirurgia. Enquanto alguns médicos se dedicavam à teoria, outro grande estudioso estava revolucionando a prática da medicina. Seu nome era Al-Zarawi, um médico que viveu na cidade de Córdoba, na Espanha Islâmica. Ele escreveu uma enciclopédia médica extremamente detalhada. Nesse trabalho, descreveu mais de 200 instrumentos cirúrgicos. Muitos deles são muito semelhantes aos instrumentos utilizados na medicina moderna. Al-Zarawi também foi pioneiro no uso de suturas internas com catgut, um fio feito de intestinos de animais. Essa técnica representou um grande avanço na cirurgia da época, astronomia e o estudo do universo. A astronomia também avançou muito durante a Era de Ouro Islâmica. Em parte, isso aconteceu porque o estudo do céu tinha grande importância prática. Os muçulmanos precisavam determinar a direção exata de Meca para realizar suas orações. Também era necessário calcular horários específicos do dia, baseados na posição do Sol. Essas necessidades levaram ao desenvolvimento de instrumentos astronômicos cada vez mais precisos. Um dos mais famosos foi o astrolábio, usado para medir a posição das estrelas e calcular o tempo. Astrônomos desse período também fizeram cálculos impressionantes sobre o tamanho da Terra. Muitos nomes de estrelas usados atualmente têm origem árabe, como Altair, Aldebaran e Betelgeuse. A influência no Renascimento europeu. Com o passar do tempo, todo esse conhecimento começou a viajar para a Europa. Isso aconteceu principalmente através da Espanha Islâmica e da Sicília. Ali, estudiosos europeus começaram a traduzir obras científicas árabes para o latim. Esses textos levaram à redescoberta de muitas ideias antigas e também apresentaram novas descobertas. Esse fluxo de conhecimento ajudou a preparar o caminho para um dos períodos mais importantes da história europeia, o Renascimento. Sem os avanços em matemática, astronomia e medicina desenvolvidos no mundo islâmico, muitas conquistas não teriam acontecido. O fim de uma grande era. Apesar de todas essas conquistas, a Era de Ouro Islâmica não duraria para sempre. Um dos acontecimentos mais marcantes ocorreu em 1258, quando os exércitos mongóis invadiram a cidade de Bagdade. A cidade foi devastada. Bibliotecas foram destruídas e a famosa Casa da Sabedoria desapareceu. Segundo relatos históricos, tantos livros foram lançados no rio Tigre que suas águas ficaram escuras com a tinta. Esse evento marcou simbolicamente o fim de um dos períodos mais brilhantes da história intelectual do mundo. O legado que permanece. Mesmo após o declínio dessa era, seu legado permaneceu. Muitos conceitos fundamentais da ciência moderna têm raízes nas descobertas feitas durante esse período, da matemática à medicina, da óptica à astronomia. O impacto da Era de Ouro Islâmica continua presente até hoje. Esse período também nos lembra de algo muito importante. O conhecimento floresce quando culturas diferentes compartilham ideias e trabalham juntas. Talvez nenhuma frase represente melhor esse espírito do que um antigo lema atribuído ao profeta Maomé: a tinta do sábio é mais sagrada do que o sangue do mártir. Uma frase que resume perfeitamente o valor que aquela civilização dava ao conhecimento. E graças a esse valor, o mundo avançou.